O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta uma situação que era muito atípica, mas que quando acontecia, ela gerava um certo constrangimento, mas também uma falta de conhecimento, um estranhamento. Não era tão comum naquela época curas. E por isso, a lei obrigava que no dia de sábado, que é o dia dedicado ao Senhor, a pessoa, ela não trabalhasse. Ela tinha uma quantidade de passos limitados a dar. Ela poderia e deveria fazer as suas orações, mas o serviço não era permitido. Então, o agir era limitado. A ação, ela não poderia ser como os outros dias da semana, para que você se reservasse e naquele dia entrasse em comunhão com o Senhor. Então aqui não é uma questão de não fazer nada, é uma questão de prioridade. Eu deixo tudo aquilo que é da minha vida comum e então eu dou prioridade à minha relação, à minha intimidade com Deus. E por que eu disse que isso gera uma certa confusão, um estranhamento? Porque se eu preciso e necessito fazer o bem, amar o outro, como que fica? Eu posso ou não posso? Eu tenho que obedecer ou não obedecer? O que é o primordial? O que deve vir primeiro na minha vida? É a lei que sim, passou por Deus, mas que foi transformada pelos homens? Ou aquele princípio que é a lei natural, onde eu tenho que gerar vida e até mesmo louvar e proteger a vida? Então, nesse sentido, Jesus, ele está diante de uma assembleia, porque vai dizer que ele está na sinagoga novamente, e aparece alguém que está ali necessitado. E é interessante que a cena, como o evangelista nos coloca, a gente já sabe de antemão o que vai acontecer, porque a fama de Jesus já tinha se espalhado, e amanhã a gente vai ver isso de novo no Evangelho. Jesus, ele já era reconhecido, as pessoas já iam a ele para que fossem curadas, para que fossem libertadas. Então Jesus, ele, ao entrar na sinagoga, o pessoal já fala: opa, é dia de sábado, ele vai, entre aspas, aprontar alguma. E já estava todo mundo esperando. E quando Jesus, se depara com este homem enfermo, ele então pede para que este homem fique no meio. Não para expô-lo, mas para que os outros que estão ali entendam até onde vai a misericórdia de Deus, até onde o amor de Deus vai e deve ir. E aí então Jesus faz esta pergunta: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal?
acredito que ali, né, o pessoal continuou observando, né, existe na vida nossa, na igreja, né, sempre uma turma que é a turma da reparação. É o povo que fica reparando na vida dos outros, né? Aquele povo fica ali, né, reparando. Olha, gente, olha, está fazendo isso agora, está fazendo aquilo. É a turma da reparação. Mas, acima de tudo, Jesus, ele faz esse questionamento e espera, observa a resposta. E não vem resposta alguma. Porque aqueles que estavam ali, eles não quiseram se comprometer com o Evangelho. Eles não estavam dispostos a fazer o bem por conta da consequência que teria aquele bem na vida deles. Em perseguição, em atitude contrária a Deus e tantas outras situações. E Jesus, então, e essa parte para mim é uma das que, toda vez que eu leio, né, eu fico assim, porque são dois sentimentos que Jesus demonstra como humano, ser humano que ele é. Vai dizer então que Jesus observa, olha ao redor, mas cheio de ira, porque eles não se decidiram, não responderam, não fizeram uma opção, qualquer que seja o bem ou seja o mal, mas não fizeram uma opção. E Jesus então, ele se torna ali, ele expressa a tristeza de coração dele. Na nossa vida de cristão, na nossa vida de consagrado, na nossa vida de missionário, na nossa vida onde nós devemos testemunhar o amor de Cristo, nós temos que sempre tomar uma decisão. Porque ou nós fazemos aquilo que é bom, ou automaticamente estamos fazendo aquilo que é mal. Esses homens, essas pessoas que estavam ali na sinagoga, ao não optarem por fazer o bem, automaticamente eles optaram por fazer o mal. E Jesus, por isso que Jesus questiona, qual ação você escolhe? Não tem opção, não quero nenhuma, não quero agir. Não. Ou você age na vida de Deus fazendo bem, ou você age na vida de Deus fazendo mal. Porque nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos ser indiferente às realidades. Nós não podemos não nos envolver. E aí nós temos que testemunhar e sofrer das consequências. Hoje nós celebramos Santa Inês, que foi mártir. Ela tinha 13 anos quando ela foi martirizada. E ela fala, né, para aqueles que vão martirizá-la, ela fala assim, se for para que eu encontre com meu esposo, né, com o Senhor, porque ela já tinha se entregado no celibato, por isso também ela é considerada, né, uma virgem, no sentido das virgens consagradas, né, ela fala, se for para que eu me encontre com meu esposo, ela olha para aquele que ia, né, ali fazer o mal, tirar a vida dela, e fala assim, o que você está esperando? Assim também nós devemos ter este amor, esta fé. Assim também nós devemos buscar esta graça em Deus. Feche um minutinho os seus olhos, que nós possamos pedir esta graça a Deus, a graça do Espírito Santo. Que nós possamos pedir a Deus a graça de ser testemunha, porque martírio é isso, é aquele que dá o testemunho. Que não fiquemos indiferentes às situações, mas ao contrário. Que nós possamos pedir verdadeiramente ao Senhor a graça de testemunhar. E às vezes não é proclamando, às vezes não é anunciando, mas amando, tomando a decisão de fazer o bem. Não porque o outro merece, mas porque assim o amor de Jesus, a misericórdia dele se manifesta. Sim, Senhor, dai-nos a graça, Senhor, de sermos curados dessa secura espiritual que possa ter atingido a nossa alma e até mesmo feito com que nós nos tornemos indiferentes à situação do outro. Dai, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que deste modo, alcançado pelo Teu amor e por Tua bondade, eu também possa ser bom e amar o próximo, Senhor. Sim, Senhor, que eu seja capaz de salvar vidas e não de deixá-las morrer, mesmo que isso custe, mesmo que isso signifique que os outros vão falar mal de mim,
mesmo que isso signifique perseguições. Mas eu sei, Senhor, que Tua graça e o Teu amor são maiores na minha vida. E por isso, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.